Você já ouviu falar que eu e você temos alguns limites na nossa vida, né? Já ouviram falar sobre isso, né? Que Deus ele impõe para todo seu filho limites. Então eu queria usar algumas coisas muito interessantes que vocês vão ver na Bíblia, que vocês talvez já se denotaram. No capítulo 28 do livro de Gênesis, o nosso querido Jacó, ele está em fuga, ou seja, a pedido da mãe, pediu: filho, vá lá no teu tio, fica um tempo lá, para que Esaú não mate você. Já havia essa intenção, você lembra? No meio do caminho, não exatamente no meio no sentido físico, mas ele não conseguiu chegar no mesmo dia, ele tem uma visão, e Deus fala com ele. A gente chama da escada de Jacó. Também ela é uma referência à palavra caminho. Por isso que quando Jesus cita lá no capítulo 14 de João, versículo de número 6, conhecidíssimo de todos, mesmo que eu e você nunca tivéssemos entrado na Bíblia, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra caminho, ela origem desta escada que liga o céu e a terra. Jesus é o caminho, ok? Mas nesse versículo tem uma coisa importante quando Jacó acorda. E a gente precisa botar na nossa vida estacas, coisas que daqui eu não passo. Eu tenho que limitar a minha vida. A nossa natureza caída, ou seja, lembrando o Salmo 51, quando Davi descreve o seu estado de como ele nasce. Depois de ele ter feito aquela abominação de ter mandado na frente de guerra o soldado, seu capitão de guarda, um dos homens mais íntegros, inclusive o Mano pregou a nobreza deste homem chamado Urias, muito tempo atrás, não me lembro quantos, 2, 3 meses que o Mano falou sobre esse assunto, mostrando a grandeza desse homem. E o profeta Natan depois repreendeu Davi, porque Urias já estava morto e a esposa de Urias já fazia parte do harém do querido Davi, ok? E ele diz assim: em pecado eu fui gerado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então eu e você somos propensos naturalmente ao mal. Não é bem assim. Comigo não funciona assim. Então vamos lá. Então vamos usar só a linguagem lógica. Para você ensinar o teu filho um palavrão, quantas vezes você tem que dizer para ele? Uma vez. Para você ensinar o teu filho a fazer a coisa certa, quantas vezes nós temos que dizer? Isso. Então, usando lógica, nós somos propensos ao bem ou propensos ao mal? Finalmente a lógica funcionando, né? Porque é real, nós somos caídos. Tanto é que muita gente diz crer em Cristo, aqui é uma maravilha. Da porta para fora, salve se Deus quiser, né? Porque Deus não está na companhia dele, ele faz de conta que ele é apenas mais um religioso. Então ele diz uma coisa muito interessante quando ele acorda, o que eu gostaria que nós vamos falar, implementando em alguns outros assuntos e vendo uma sequência de eventos dentro da Bíblia. Estacas, coisas, limites que eu e você temos que não passar. Nós devemos não fazer isso. E tem muita gente que vive no limite, inclusive gosta de torcer as Sagradas Escrituras para entrar dentro do contexto da sua vida. Sabe como é que é? Vamos dar uma ajeitadinha aqui e ali, né? É muito triste, a gente acaba ouvindo muitos pastores evangélicos e acaba assistindo algumas coisas, é apavorante de ver o que tem no YouTube, o nível que se encontra. É realmente salve-se como o evangelho está sendo uma espécie de politicamente correto.
Me desculpe, mas aqui não vai ser. Se você está pensando nessa ideia, você entrou na porta errada, entendeu? Porque aqui nós nascemos para obedecer a um Salvador, a um homem que se postou naquela cruz do Calvário por mim e por você. E eu quero citar lá o versículo de número 18 de Gênesis capítulo 28, que então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu uma coluna e derramou azeite em cima dela, e chamou aquele lugar Betel. Porém o nome daquele lugar antes era Luz. Bet, casa, El, Deus. Ok? Casa de Deus. Então ele estava fazendo um compromisso. Nós sabemos que agora ele vai falar um texto a mais. Eu não vou entrar nesses textos a mais, que esse aqui. Ele estava fazendo um compromisso. Estou aqui, uma lembrança do que eu tenho que fazer. Quer ver? Deus chama a atenção dele lá no 31. Todo mundo conhece. Nós inclusive usamos no estudo bíblico. Os irmãos usam, né? Aqueles que dão estudo bíblico. Graças a Deus. Nós queremos que o evangelho seja levado adiante o máximo possível. Capítulo 31, versículo 13. Deus lembrando ele: eu sou o Deus de Betel, casa de Deus, lá onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Agora levanta-te, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Então ele fez lembrar um Jacó que estava já bem acostumadinho a ficar longe nos propósitos. Quero que você volte para casa, para a servidão da casa do teu pai. Muitos de nós, às vezes, tem que ser lembrados com atitudes no mundo. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Estou no lugar errado. Não devia estar aqui. Então, os limites que Deus tem imposto, que às vezes a gente transpassa, e às vezes custa caro para nós, a gente vai longe. É como o filho pródigo. Eu sou filho de Deus, mas o mundo está me oferecendo um lugar maravilhoso para mim viver. O que eu vou fazer? Vou para o mundo. Aí Deus corta tudo que ele achou que ele estava de bom, e ele vem com rabinho entre as pernas, modo de dizer, para chegar na casa do seu pai, para pedir para o pai se podia ser servo da casa dele. Não queria mais ser filho, porque os servos da casa do pai dele eram mais bem tratados do que ele foi bem tratado. Porque aí ele reconheceu que aquilo que está escrito, que a irmã fala, que os irmãos falam, que eu gosto muito do livro de Eclesiastes por causa disso, né? A falsa esperança depositada dos irmãos nesse mundo passageiro, e que vai passar, irmãos. Aquele riquinho que você não gosta, que, eu tenho a mesma idade, ele ficou rico tanto quanto eu fico mais pobre que ele, vai passar. Como eu falei, lembrando aos irmãos, caixão não tem gaveta e não tem caminhão baú indo para o cemitério. Não é levado absolutamente nada, inclusive nem o corpo vai, né? Que Deus vai substituir o corpo que você tem por um corpo glorificado, transformado, ou seja, incorruptível, que jamais perecerá, que jamais deixará de existir, será atemporal. Mas você está aqui de passagem. A maioria, infelizmente, não vão estar lá, porque acreditam na sua bondade própria, nas coisas que falam. Mas então eu estou querendo dizer, os limites que Deus tem colocado, e Deus chamou a atenção de Jacó. Mais adiante, você conhece. Não conhece? Claro que conhece. Adivinha? Êxodo 19. Se conhece lá. O que Êxodo 19 começa a ser falado? O que ele transforma? Famosos prelúdio dos famosos 10 mandamentos. Os judeus, para você ter uma ideia, eles são obrigados a guardar
602 regras. O rabino ensina aos meninos, a partir dos seus 2 anos de idade, essas 602 regras. E eu e você não conseguimos 10. Eu não consigo. Se você consegue, me diga se consegue, né? Mas esse texto agora é uma união, é um laço de aliança entre Deus e quem? O seu povo. Israel vai ser tirado dessa jogada e vai ser colocado nós. Observando os 10 mandamentos, eu não vou ler eles. Aqui está imposto para nós os limites, como os filhos de Deus. Limites como filhos de Deus. Eu não estou aqui discutindo filiação com você. Eu não estou discutindo se você creu ou não em Cristo. Se você está aqui para bonito, como muitas vezes as pessoas falam, é um momento de passagem, eu não posso fazer nada por ti. Mas a realidade é que você nasceu destituído da glória de Deus e necessita de Cristo Jesus como seu Salvador. Ou seja, Ele é o salário do seu pecado. Todos estão destituídos da glória de Deus. Então, agora nós estamos falando com filhos. Esses limites que estão aqui escritos nos 10 mandamentos, eles estão sendo levados a sério. Não estou querendo que você grave ele. Inclusive, se nós não precisaríamos gravar, se nós obedecêssemos o que está em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Está escrito lá. O fruto do Espírito: amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Está tudo escrito lá. Todo mundo que cumpre aquilo lá, cumpre a lei. Você não vai querer roubar. Você não vai querer cobiçar. Você não vai querer idolatrar. Você não vai querer ter outros deuses a não ser o Deus verdadeiro. A Ele nós devemos culto, como Jesus cita naquele momento difícil que Ele passou para iniciar o ministério dele, citado em Mateus capítulo 4, do 1 ao 9, mais ou menos, né? Quando ele tem dá de cara com o moreno alto, bonito e sensual. Nós brincamos, né? Porque o pessoal sempre acha que Satanás é um bichão feio, né? Quem assistiu, alguns aí que assistiram a série Netflix aí do Lúcifer, não acharam aquele cara feio, não. Né? Eu acho que não acharam. Eu vi uma cena ou duas, né? Então, como a gente é homem para homem é sempre feio, né? Tem esse problema, mas as mulheres podem admirar essas coisas, né? Então, a gente está querendo dizer para você, esses limites que estão aqui estão sendo respeitados, estão sendo lembrados, que nós temos que parar de passar por cima deles. O desejo que nós temos de pessoas que nós não gostamos de morrer, matar, assassinar, destruir. Certo? Estão no Monte Sinai. Josué. Vai adiante um pouquinho. Eu não vou citar os 10 mandamentos para você, e nem quero que você recite os 10 mandamentos. Mas um dos princípios que a lei foi colocada dentro da pessoa. A gente sabe muitas coisas, mesmo antes de ter aberto qualquer um desses versículos bíblicos, né? O livro de Josué é o 6º livro do Velho Testamento. Então vocês, todos os irmãos sabem que aqui a gente procura, da medida do possível, sempre estar em concordância e sempre estar usando a Bíblia como referência. E vocês se lembram muito bem que Josué e sua turma, e agora, depois dos seus 40 anos, que toda aquela geração que tinha sido contada no recenseamento, lá no capítulo número 12 do livro de Êxodo, os 600.000 homens foram literalmente mortos no deserto. Inclusive, Moisés e Arão. Sobrou 2. Lembram? Caleb e Josué, que acabou sendo um grande auxiliar. Agora ele está de frente da onde? Capítulo 4 de Josué.
Eles estão na frente do Jordão. Deus vai fazer o mesmo processo que ele fez com a passagem do Mar Vermelho. Certo? Ele faz a mesma coisa. Tendo todo o povo acabado de passar o Jordão, disse o Senhor a Josué: escolhe dentre o povo 12 homens de cada tribo um homem, e ordena-lhes: tomai daqui no meio do Jordão, no lugar que estiveres parados, aos pés dos sacerdotes, 12 pedras, levai-as convosco para o outro lado, e depositai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Então chamou Josué seus 12 homens que escolheu dentre os filhos de Israel, de cada tribo dos homens, e lhe disse: passai adiante da arca do Senhor, o vosso Deus, ao meio do Jordão. Levante cada um uma pedra sobre o ombro, segundo o número de tribo dos filhos de Israel, 12. Para que isso seja para si um sinal entre vós. No futuro, quando os vossos filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passaram ela pelo Jordão, e as águas foram cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. E eu e você temos que, às vezes, ter lembranças. E se você olhar bem, os seus pais fizeram isso com você. Filho, daqui você não passa. E a gente, claro, passava, né? Mas você lembrava que o teu pai... E às vezes, aqui era uma coisa física, para lembrar de que... O que aconteceu aqui, pai? Aqui nós passamos o Jordão em seco. Um Deus que abre um mar. Abre o rio. Mas que precisava que um povo que tem um problema sério, que somos todos nós, de esquecermos de quem que faz essas coisas funcionarem como elas estão funcionando hoje, nesse exato momento. O Mano Jairo acabou lendo um dos textos que eu mais admiro, que eu fico impressionada por que Paulo escreve daquele jeito. É uma inspiração divina, inclusive nós cantamos, né, irmãos? Colossenses, né? É fora de sério esse pequeno trecho ali, a grandeza, né? O primogênito da criação. Então, essas estacas, esses fundamentos, sim, lembram-se do Monte Sinai? Lembram do Monte Sinai? Lá no capítulo 19 do livro desse, estava passando batido. O que Deus mandou botar no redor do monte? Termos, balizas. Vocês daqui não passam. Lembra-se o que aconteceu? A misericórdia de Deus, né? Vai lá embaixo, avisa o povo. Não passa. O povo já estava. Vamos passar por cima. Que mania que nós temos de passar os limites daquilo que Deus, né? Como Deus diz assim, ó. Nesse momento da minha vida com Deus, eu tenho esse conhecimento. A gente tem um princípio. A gente precisa de tempo e vida com Deus para conhecer melhor Deus. Não tem outra alternativa. Nós temos compreensão que muitos aqui, que aqui hoje temos mais os bebês vindo aí, né? Que Deus maravilhosamente abençoe as famílias, porque para nós ficamos muito alegres de saber que como Deus tem feito os milagres assim. Para nós é uma gratidão de ouvir. Porque Deus ouve as nossas orações. E a coisa mais bonita no mundo é ter filhos. Uma das coisas mais privilegiosas que tem. E daí? Os limites nossos, onde estão? Nós temos essa mania de acharmos que uma criança pode dirigir um carro. Pode? Não pode. Não. Eu sou agora expert em Bíblia. Quantas vezes tu leu a Bíblia? Nenhuma. Tá. Então tá. Expert em Bíblia. Falou, tá falado, né? Às vezes você tem um privilégio como eu tenho, às vezes eu tenho uma boa memória para os versículos, né? Graças a Deus, até
Minha esposa achava que, eu achava, de sempre dizer para ela que eu não ia ter, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente não se habitua a ler e não anda com esse Deus e não tem uma vida regada lá fora, que Deus você representa? Você sempre está passando os limites. Ou como algumas crianças gostam de fazer, eu chego no limite da rua, só falta passar o carro aqui para raspando do cara, né? Tirar o bigode e tirar o dedo fora aqui. Porque é o momento que ele para, bem no limite. Ok? Então, essas estacas, esses memoriais, essas lembranças você tem na sua vida? Quer ver? Deuteronômio, que é o ensinamento que a gente tem, Mano fala muito, por isso que nós queremos dar o privilégio. Você conhece Deuteronômio capítulo 6, que diz lá, depois do versículo 9 e 10, eu acho que a última vez que alguém leu esses trechos foi a Mana Salete, se eu não me engano, que dizia assim, ó, você escreverá nos umbrais das portas, no deitar, no levantar, as coisas pertinentes ao Senhor para lembrar aos seus filhos. Você faz isso realmente? Você põe isso? Você lembra que Deus é importante na sua vida? Porque os seus filhos imitam exatamente o que você faz. Por isso que muitas vezes alguns irmãos são pegados no pulo, porque suas crianças estão lá dentro, e daí a gente, sem querer, ela fala que o pai não pegou, nem a mãe pegou a Bíblia a semana inteira, não. Falou assim, uma boa, sem saber. E daí, você quer que as pessoas já sejam transformadas no que, se você não está disposto a abrir o livro dos livros? Então nós estamos num campo bem complicado. Então por que eu falei tudo isso? Porque essas estacas, essas coisas que você tem colocado limites em você mesmo. Daqui eu não passo, daqui eu não passo, daqui eu não vou entrar naquele lugarzinho lá. Está me entendendo? Está lá sendo chamado na tela, mas daqui eu não vou entrar. É isso que Deus está falando. Lembre-se, o Newton, você está lá no celular, na sua casa, brincar com o Mano Gustavo, né? O Mano Gustavo começa a olhar e eu estou ali na porta e começo a olhar para ele. Estou aqui. Aí o Gustavo vai para o quarto, né? Está lá o Newton lá dentro. Estou aqui. Né? Não vai acontecer isso. Né? Não vou ficar vigiando você, mas graças a Deus, tem alguém que fica com você sempre e que tem um amor especial por você. Essas balizas, essas coisas colocadas na sua vida, eu daqui não passo. Eu sou casado e entro num chat de relacionamento com mulheres. Não, sério? Você é casado e faz isso? Então, porque você está casado, separa, né? Opa. Não. O problema é que na palavra de Deus separar é um pouquinho complicado. Normalmente tem aquela brincadeira que a gente já fez, né? Separação na palavra de Deus, nós aqui entendemos que quando há traição e indubitavelmente já aconteceram e a pessoa volta a fazer a mesma coisa, a gente sugere que se separe. Mas traição, irmãos, também significa virtual, tá? Está começando a entrar nesse campo também. Então, estão querendo dizer, eu tenho limites que Deus impõe para mim. Essas estacas, esses memoriais, essas pedras, eles tiraram do meu livro para se lembrar de que o Deus disse, aqui nós passamos. Os 10 mandamentos foram feitos para isso. Como balizas para a gente não ficar passando por cima daquilo que Deus nunca quis que nós passássemos.
Claro que no estudo de fase 1, tanto eu como você, ou cronológico, ou seja lá, ou baseado no capítulo 23 do livro de Lucas, a ideia sempre foi levar você aos pés do Redentor que você precisava e eu precisávamos de salvação. Se tu és ou não o meu irmão em Cristo. Perfeito? Então, essas estacas, esses memoriais, vocês têm lembrado? Efésios, por favor. No Novo Testamento. A carta à igreja a cidade de Éfeso, também considerada no Apocalipse como a primeira igreja das 7 igrejas. Observe, Deus no passado usava memoriais, pedras, lembranças, está aqui, lembra-te. Os judeus até hoje têm o Muro das Lamentações, eles ficam lá se batendo lá, e é aquela cena que você vê lá, porque chamando o Messias, venha Messias, venha reinar de novo, venha tirar nós o jugo desse mundo, torne nós a nação maior do mundo. Já no tempo de Roma era isso, mas Deus ele usa um outro método para nós lembrarmos. No capítulo 1 do livro de Efésios, inclusive é um motivo da existência minha e sua. Nos versículos 13 e 14, está lá sendo citado o que para você? É também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele cridos, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor de sua glória. Nós somos propriedade de Deus, nós fomos selados. Deus botou um selo em você, uma lembrança, um memorial, uma coisa para você ficar fixa no seu coração. Muitos ficam perguntando por que Deus criou o universo? Para o louvor da sua glória. A gente quer explicação de um Deus que é inexplicável. Nós gostamos muito da ideia de botar Deus dentro do nosso limite de espaço-tempo, da nossa pequenez filosófica, da nossa boas intenções de conseguir enquadrar Deus dentro do nosso jeito. Nós achamos que Deus tem que agir de uma determinada forma e Ele não age daquela forma. A gente até pensa que controla Deus. A gente culpa Deus, como a gente falou na outra vez, quando Herodes matou na hora uns apóstolos e prendeu Pedro, se lembra? Capítulo 12 de Atos. Por que Deus não deixou ele morrer? Porque era o momento dele ir. Que às vezes os mártires fazem mais diferença do que os que às vezes não fazem diferença nenhuma. Tecnicamente, nós temos os melhores momentos do mundo para comunicar a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, temos as maiores barreiras possíveis, porque nós só pensamos no aqui e agora. Tecnicamente, nós poderíamos avançar o mundo, mas os meios de comunicação são jogados e a maioria que está no meio de comunicação, infelizmente, não é verdadeiros faladores da palavra de Deus. Infelizmente, eu e você fomos criados para o louvor da glória de Deus. Não há explicação porque Deus quis criar o universo. A vontade dele, primazia dele, supremacia dele, soberania dele, desejo particular dele, ele quis que fosse assim. Por que ele deixou que Eva caísse? Porque ele quis. É autoridade. A gente não consegue, e todo mundo quer
Não, teria que ter feito assim, teria que ter feito assim. E se Adão não comesse? Se Adão comesse? Mas foi assim. Então Deus fez isso, montou desse jeito. Então eu e você, no passado, o povo judeu tinha o quê? Limites. Começa com Jacó. Os 10 mandamentos são os nossos limites, como filhos. Como criaturas, podemos nos dar bem. Porém, não temos a salvação em Cristo, vamos, infelizmente, para um lugar desagradável à eternidade, chamado Lago de Fogo. Ou seja, vai permanecer uma eternidade lá. Aí tem um monte de pessoas pensando de forma diferente, mas todo mundo sabe que quando vai para o céu, vai ficar para quanto tempo? Para sempre. Josué tinha os memoriais dele. E lá no capítulo 4 de Efésios, versículo 30, tem uma outra lembrança para você. Diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quantos de nós que tivemos o privilégio de sermos selados por Deus com o Espírito Santo, vivemos uma vida longe do Senhor? E entristecer dá um sentido de que o Espírito Santo que habita no salvo, usando o que Jesus fala naquela ceia do Senhor, no capítulo 14 do livro de João, lá pelo versículos 16 e 17, eu vou lhes mandar o Consolador, o advogado, aquele que vai habitar em vós. Então, a igreja de Cristo é feita por todos aqueles que têm o Espírito Santo habitando nele. E agora? Porque eu e você, tendo ele como guia dentro de nós, porque aqueles que são salvos. Estar aqui na igreja não significa estar salvo. Eu estou só batendo na mesma tecla que, se você olhar o livro de Romanos em diante, o apóstolo Paulo sempre estava lá. Porque sempre na igreja tem aqueles que não sabem o que estão fazendo aqui. Acham bonito. Bonito, uma igreja bonita, fica legal, fala bem da palavra, tal. O cara até meio grosseiro, mas eu até estou aguentando. Né? Meu filho, assim, gostaria que fosse um pouco mais doce, mas não é tanto. Mas tá melhor, tem um louvor legal, um pessoal legal, né? Se cumprimenta quase tudo, às vezes ele quer até sair correndo do cumprimento, não quer vir depois, chega depois. Tem uns aí que chegam na hora exata. Aí, não é direta, é direta mesmo, tá? Tô brincando, mas é direta mesmo. Tô brincando. Então, o que a gente está querendo dizer? Já imaginou que agora você, quando nós estamos fazendo as coisas erradas, nós estamos entristecendo quem? O Espírito Santo. Agora, as estacas que os judeus receberam para delimitar a Tanakh, o Velho Testamento inteiro, que eles são primordialmente cumpridores, tem que decorar regras. Agora nós temos o Espírito Santo que alerta quando nós fazemos coisas e fazemos coisas erradas, inclusive graves. E no nosso pensamento, sempre a nossa preocupação é com as pessoas que estão ao nosso redor.
Esqueça essas pessoas. Preocupe-se com Deus. Porque foi Ele que colocou o Filho dele naquela cruz por causa de mim e por causa de você. Agora não são mais estacas. Agora está dentro do negócio. Você está selado. Esse selo não pode ser tirado. Por isso que muitas vezes o pessoal, a maioria das igrejas tem essa grande discussão, né, sobre perda ou não de salvação. Como é que você vai tirar o selo? O princípio que quem pode tirar o selo é um só. É quando você está endereçado. Todo o Filho de Deus está endereçado ao céu. Só pode ser tirado o lacre lá em cima, quando você passa para a eternidade. Então, é como uma carta endereçada a Deus. Só Ele pode abrir lá na eternidade. Não está dizendo que Ele vai abrir antes, agora decidi que tu não pode mais. Deus é cumpridor das suas promessas. Eu e você não. Então, eu vim exatamente para alertar os irmãos exatamente sobre isso, de que você tem que começar a entender que você é um filho de Deus e que tem que representar o Deus que é vivo, tanto aqui dentro como lá fora. E a nossa dita internet, ela é esclarecedora. Aparece tudo lá, né? Por isso que eu não tenho Instagram, não tenho nada, para não aparecer, tá? Não, porque não é o meu chão, não quero entrar lá. Não estou querendo que você deixe de tê-lo, mas cuidado com o que anda postando, né? Porque você se diz filho de Deus. Cuidado com o que você anda olhando. Newton, cuidado com o que você anda olhando. Você é meu filho. Não entristeça. Não faça eu passar vergonha. Porque a gente diz assim para os outros, né? Esse filho está me passando vergonha. Chega a botar a cabeça para baixo e olhar, né? Aí chega em casa, nem uma chinelada na bunda dá. Dá-lhe dá uma enrolada de novo e está tudo bem, obrigado. Então, as estacas, os memoriais, as ordenanças, elas estão firmes com você? Eu e você fomos feitos, como todo o universo foi feito, para o louvor da glória de Deus. Ele quis assim, é o jeito que ele trabalha. Eu gosto um pouco do jeito cultural judaico por causa disso. Eu e você com essa ideia dos cronos da vida, né? Os titãs, de toda a ceifada do grego, do latim. Eternidade para o judeu é eternidade. Acabou, não tem que acrescentar mais nada. Mas aí você temos que acrescentar. Eternidade é aquele que não tem fim. Não. Deus é o Todo-Poderoso? Deus é o Todo-Poderoso. Deus é onisciente? Deus é onisciente. Mas eu e você gostamos de explicações, por isso que eu e você aprendemos, necessitamos dar um estudo bíblico com figurinhas, um monte de coisa. E estamos querendo que mais pessoas venham a Cristo. Amém, irmãos? Essa mensagem que eu queria deixar para os irmãos, está na hora de você e eu novamente lembrar uma coisa que você está sendo lembrado, de ser um filho de Deus. Esse se parece com o Pai. Não acredito que aquele cara é filho daquele cara. É aquela velha máxima, né? Chegou na igreja, mas está me devendo e está na igreja.
a gente às vezes pode dever, ninguém está dizendo como pode, mas vai ao credor e conversa com ele, tem a honradez de dizer, ó, eu não consigo pagar, mas eu vou falar contigo, eu venho acertar contigo, e dizer pelo menos, nesse sentido, amém?